Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e também desejar um feliz ano novo para você, que nesse ano 2025 você venha ser abençoado em nome de Jesus. Irmãos, sem mais delongas, vou falar o que mais importa aqui, que é a palavra do Senhor. 2 Crônicas 29:34, vou tomar a leitura como de costume e eu peço que você dobre a sua atenção nessa palavra, que é uma palavra muito importante. A palavra do Senhor é importante em todos os aspectos, desde Gênesis e Apocalipse é importante, só que eu peço que você foque nisso aqui que eu vou ler. Olha que tremendo, 2 Crônicas 29:34, depois você toma a leitura na sua casa. Diz assim: os sacerdotes, porém, eram muito poucos, e não conseguia retirar a pele de todos os animais para o holocausto. Por isso, os seus irmãos, os levitas, o ajudaram, até findar-se a obra, até que os outros sacerdotes santificassem, porque os levitas estavam mais interessados em consagrar-se do que os sacerdotes. Irmãos, olha que tremendo. Nessa palavra 2 Crônicas 29, a Bíblia fala que Acás, que era pai de Ezequias, ele havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, havia contaminado o templo, ele havia colocado ídolos no templo do Senhor. Então a Bíblia diz que quando Acás ele morre, a palavra do Senhor vai afirmar que Ezequias começa a reinar no lugar de seu pai. Só que a Bíblia diz que Ezequias começa a limpar o templo do Senhor, ele começa a remover os ídolos, ele começa a consagrar-se os utensílios que seu pai havia contaminado. Então percebe, Acás, o pai de Ezequias, fez o que era errado. Ezequias toma o lugar do seu pai, após a morte de seu pai. E Ezequias faz o que é certo. Então, ou seja, o pai errou, Ezequias se levantou para fazer o que era certo no lugar do seu pai. Só que percebe um detalhe, depois você lê. Se tomar a leitura de 2 Crônicas 29, você vai ver que Ezequias, ele começa a limpar o templo do Senhor primeiro. Quando ele começa a limpar o templo, quando ele começa a consagrar-se o templo do Senhor, ele vai oferecer sacrifício. Então percebe um detalhe, primeiro ele purifica o templo. O seu pai havia contaminado, só que Ezequias levanta para purificar o templo. Quando Ezequias purifica o templo, ele vai sacrificar para o Senhor holocaustos. Então percebe, a primeira purificação do templo, depois é sacrifício ao Senhor. Ezequias primeiro limpou o templo para depois sacrificar. A Bíblia diz que o Senhor tem mais prazer e obediência do que em sacrifício. Por isso que Ezequias primeiro limpou o templo para depois sacrificar. Porque não adianta oferecer para Deus com o templo sujo. O templo somos nós. Jesus vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. Paulo vai dizer, vocês não sabem que o Espírito do Senhor habita em vocês? Que vocês é templo do Espírito Santo? Então o templo somos nós. Então percebe, tem que limpar o templo primeiro para depois sacrificar. Então Ezequias teve consciência, primeiro eu vou purificar o templo para depois sacrificar. Porque o meu pai fez tudo de errado, mas eu vou fazer o que é certo. Só que segura isso aqui. Olha que tremendo, a Bíblia diz que Ezequias ele ofereceu tanto sacrifício, que a palavra do Senhor vai dizer, no versículo número 34, diz assim: os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguia retirar a pele de todos os animais para o holocausto. Então os levitas vieram ajudar. Peraí, no versículo número 34, vai dizer que os sacerdotes eram muito poucos e não conseguia retirar a pele de todos os animais. Por isso os levitas vieram ajudar a suprir as necessidades. Peraí, qual que é o dever do levita? O levita ele foi chamado para adorar e tocar instrumento para o Senhor e carregar a arca do Senhor. O sacerdote é aquele que fazia expiação pela oferta que era colocada no altar. Ele deveria averiguar se na oferta se no animal tinha algum defeito. Então a intenção do sacerdote é averiguar, é fazer expiação pelo pecado do povo. E fazer expiação também na oferta, no animal que era colocado no altar. O sacerdote era chamado para isso. O levita era chamado para adorar. Só que a Bíblia diz que tinham poucos sacerdotes. Eles não iam conseguir dar conta de tirar a pele de todos os animais para o holocausto. Então os levitas vieram ajudar. Peraí, a Bíblia diz que os levitas tiveram que fazer uma tarefa que não era deles, porque tinham poucos sacerdotes. Eles não iam dar conta de tirar a pele de todos os animais para poder sacrificar ao Senhor, porque eram poucos sacerdotes. Olha o que diz no versículo 34. Poucos eram os sacerdotes que não iam conseguir dar conta de retirar a pele de todos os animais. Por isso os levitas vieram ajudar. Então por que os levitas estão fazendo uma tarefa que não era deles? Porque os sacerdotes não iam conseguir dar conta. Então os levitas estão vindo suprir a necessidade dos sacerdotes. Porque eram poucos sacerdotes ali, eles não iam conseguir dar conta. Jesus vai dizer, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Portanto, ore ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Jesus vai dizer que muitos precisam, mas poucos que fazem o trabalho. Os sacerdotes não iam dar conta.
Perceba um detalhe, tiveram que chamar os levitas para retirar a pele dos animais, porque os sacerdotes eram poucos números. São poucos hoje que de fato querem fazer algo para o Senhor. Hoje você conta no dedo quem quer e quem não quer, filho. Poucos querem fazer. A Bíblia vai dizer que poucos eram o número de sacerdotes. Por isso os levitas vieram ajudar. Porque os sacerdotes não iam conseguir dar conta de retirar a pele dos animais. Os levitas tiveram que fazer uma tarefa que não era deles, porque eram poucos sacerdotes. Hoje é poucos que querem fazer para o Senhor, filho. É poucos que querem de fato trabalhar para o Senhor. Por isso que Jesus falou isso. Ore ao Senhor para que envie trabalhadores, porque a seara é grande. Eita Jesus. Só que a palavra do Senhor vai dizer que no versículo número 34, continuando o versículo, vai dizer que os levitas estavam mais interessados em se consagrar do que os sacerdotes. Olha que tremendo. Quem é que estava mais interessado? Os levitas estavam mais interessados em se consagrar. Os levitas vieram ajudar os sacerdotes, mas eles estavam mais interessados em consagração do que os próprios sacerdotes. Porque hoje são poucos que de fato estão se importando com consagração. São poucos hoje que de fato querem se importar com santificação. Hoje se conta no dedo quem quer santificar para o Senhor e quem não quer, filho. Olha o que a Bíblia diz. Pode ler na sua casa aí, versículo número 34. 2 Crônicas 29 e 34. Os levitas estavam mais interessados em consagrar-se do que os sacerdotes. Então percebe que o sacerdote não estava muito interessado em consagração. Ele estava até cuidando ali de holocausto, mas não estava de fato interessado em se consagrar. Os levitas estavam mais interessados do que os próprios sacerdotes, mais interessados do que os líderes. Por que os levitas estavam interessados em santificação e consagração? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então os levitas teve mais consciência do que os próprios sacerdotes. Hoje se conta no dedo quem de fato quer a santificação e quem não quer. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Vou parar por aqui.